sobre a morte de Lázaro. Eu fiquei sabendo que nós temos irmãos aqui nos visitando, né? E apesar de, pela máscara, não dá para a gente saber muito bem, mas eu gostaria que aqueles que nos visitam nessa noite, se puderem ficar de pé, para que os irmãos aqui, ali está um casal, outros irmãos, olha só, irmãos, namorada do Eduardo, que está aqui, nossa irmã em Cristo, e vários irmãos nos visitando. Vamos dizer que eles são bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria recebê-los. Sintam-se em casa, porque a casa não é minha, a casa é do nosso Pai Celestial. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 28. Evangelho de João, a morte e a ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Maria, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podiam ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis,
Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Até aqui, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus e a palavra de Deus para as nossas vidas. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. É a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta espiritualmente. Assim como todos nós aqui tivemos pelo menos 2 refeições ao longo desse dia para alimentar o nosso corpo físico, o nosso homem espiritual se alimenta da palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor. É o Senhor quem a tem. E por isso nós queremos te suplicar, Deus, dá-nos a tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos das distrações, ó Deus, daqueles que estão em casa nesse momento, com tantas coisas que pode tirar a atenção da tua palavra nesse momento. Nós que estamos aqui, não permita, Senhor, que Satanás venha roubar-nos a tua palavra. É a nossa súplica. Dá-nos a tua palavra, abra o nosso entendimento, livra-nos das perturbações, das inquietações e das distrações e fale conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Esse tempo em que nós estamos vivendo, tempos tristes, dolorosos, tempo de sofrimento, basta ligar a televisão, ler os jornais, receber notícias. Outro dia estava vendo um jovem na televisão, ontem, ou sexta-feira, um jovem aí na casa dos seus 30 anos que havia perdido o pai e a mãe. E eu fiquei pensando o que é para um filho, sepultar, assim quase que há de contínuo, simultaneamente sepultar o pai e a mãe. Eu tenho convivido com alguns irmãos aqui que chegou nessa altura da vida que perdeu o pai, que perdeu a mãe. E outro dia, não no caso do Covid, mas em outros momentos da existência, e há uns meses atrás, ouvindo uma querida irmã que havia perdido a sua mãe, a mãe já com seus 87, 88 anos de idade, ela já na casa dos 50 anos, já tendo marido, tendo filhos, e ela me disse: pastor, eu me sinto órfã. Quando as coisas apertavam e eu me sentia abatida, um pouco sem rumo, sem direção, era quase que automático, sem perceber, eu me via na casa da minha mãe. Ou seja, é um lugar de acolhimento, é o pai e a mãe que, enquanto estão vivos, passam para a gente aquela sensação, de que não somos órfãos. E de que ali estão sempre dispostos a dar uma palavra, a nos acolher nas nossas dores. Como é bom ter um pai, ter uma mãe com quem você possa abrir o seu coração, e saber que dali virá uma palavra de amor, uma palavra de segurança. E eu, ouvindo e vendo aquele jovem com 30 anos de idade, pela televisão, obviamente, dizendo que naquela semana ele havia sepultado simultaneamente o seu pai e sua mãe por causa dessa pandemia, por causa dessa infecção, desse vírus que ataca o mundo inteiro, o mundo todo. E nesses momentos, meus queridos irmãos,
brota o que está dentro do nosso coração. Não apenas em termos de sentimento, mas também em termos de ideias, né? Em termos da maneira como nós encaramos a vida, da maneira como nós encaramos a vida do outro. Então, essa pandemia ou situações extremas, né? Todas as situações extremas que nós vivenciamos, elas vão expor o nosso coração. É como se fosse o fogo que se coloca debaixo da panela e a fervura vem para cima. Israel, no seu aperto, no Egito, né, que quanto mais Deus manifestava a sua graça e a sua presença, mais o faraó apertava o torniquete, mais eles gemiam, mais eles murmuravam, mais eles reclamavam. É quando eles saem do Egito e entram no deserto. Ali no deserto é preciso depender completamente de Deus. Não dá para semear, não dá para colher. O deserto é sol escaldante durante o dia, é frio, gelado à noite. Não dá tempo para trocar de roupas, comprar roupas novas, trocar sandálias. Tiveram que usar a mesma sandália durante 40 anos. As mesmas vestes durante 40 anos. E nesses momentos, obviamente, que momentos de tensões, momentos de angústia, de incertezas, onde tinham que obrigatoriamente, num ato de humilhação, depender completamente de Deus. Em alguns momentos o coração não estava disposto a depender de Deus, queria retomar a vida de uma forma normal, como todos viviam, mas não dava, eles estavam no deserto, era um tempo de provação. Era um tempo de provação. E Moisés, em Deuteronômio, capítulo 8, diz que era um tempo de humilhação. Era um tempo de humilhação, era um tempo de provação, era um tempo que não dava para arrotar grosso, era um tempo que não dava para fazer planos muito elevados, era um tempo que você tinha que contentar com o dia. Se você vencesse o dia de domingo, aleluia, glória a Deus. Se chegou na segunda-feira, aleluia, glória a Deus, não dava para fazer planos, né? Estavam no deserto, não dava para planejar coisas, a situação, as circunstâncias não lhes permitiam. Eles tinham que ser gratos pelo dia. Eles tinham que dar graças a Deus por estarem vivos mais um dia. Eles tinham que render graças a Deus, porque naquele dia Deus lhes deu maná, eles tinham pão, comida para colocar sobre a mesa. Eles tinham que dar graças a Deus, porque apesar do calorzão que derretia o cérebro, Deus colocava uma nuvem sobre eles. E eles gastavam tanto tempo reclamando e lamentando, e se esqueciam de olhar que a nuvem estava sobre eles. E que sem perceber eles venceram mais um dia. Essa pandemia em Jesus, em Deus, na palavra de Deus, prova os nossos corações, revela os nossos corações, revela as nossas ansiedades, revela os nossos anseios, as nossas perturbações, os nossos planos, o que é que realmente lateja dentro do nosso coração. E o outro dia, muitos acredito que viram e ouviram, eu estava ouvindo uma live com o Tim Keller e o Dr. Francis, um renomado cientista, os dois conversando sobre a pandemia, e foi feita uma pergunta sobre a questão, a grande questão, né, o tema daquela live era: onde é que Deus está nessa pandemia?
e perguntar isso para o Tim Keller: onde é que Deus está nessa pandemia, né? E a resposta dele foi interessante, porque ele responde com esse texto. Ele diz: se bem conheço o Jesus dos evangelhos, ele está como esteve na casa de Marta e Maria na hora da dor, na hora do sofrimento. E nesse momento de pandemia também nós temos que ter cuidado com algumas ideias, irmãos, que elas são lógicas, que elas são interessantes, mas elas não são cristãs, elas não estão de acordo com o Evangelho e nem de acordo com o Senhor Jesus. Eu já era crente, já estava na escola bíblica me preparando para o ministério e também estava cursando o curso de Ciências Econômicas, naquela altura na Universidade Federal de Minas Gerais, quando me foi apresentado um pensador da teoria econômica chamado Thomas Malthus. E eu fiquei surpreso e quis entender um pouco do pensamento do Malthus, porque o Malthus ele era um reverendo. Ele era um puritano, um protestante, um reverendo, que desenvolveu uma teoria econômica e uma teoria do Estado. Nesse desenvolvimento da sua teoria econômica e teoria do Estado, né, o malthusianismo, na verdade, não passava de um darwinismo social, onde o Malthus, né, na sua teoria, ele advogava que na economia, na vida social, deveria acontecer o mesmo que acontece no mundo natural, com base na lei de Darwin ou no darwinismo. O darwinismo, né, que nós chamamos de darwinismo, da evolução, da lei da perpetuação do mais forte. Segundo o darwinismo, a própria natureza ela faz uma seleção natural. Os animais muitas vezes fazem essa seleção. Apartam para morrer os mais fracos e aproximam para mamar os mais fortes quando nascem, numa percepção de uma seleção natural. E a ideia do Malthus é de que deveria haver essa seleção natural da espécie no meio da humanidade, no meio da sociedade. Ou seja, os fortes sobreviverão, amém, glória a Deus, e os fracos, paciência, não vão aguentar, morrerão. Isso pode até acontecer, e infelizmente acontece. 70% das mortes no Brasil por causa do Covid são de pobres, de pessoas que moram nas favelas, que são marginalizadas, que não têm uma casa para poder se isolar, onde cada filho tem um quarto com o seu banheiro, mas é um quarto para 10 pessoas, para 20 pessoas. E aí vem a epidemia, vem o Covid, e vem e mata exatamente as pessoas mais pobres, as pessoas marginalizadas. A maioria de nós que aqui estamos, temos casa própria, temos condições de isolamento, né? Outro dia, conversando com o Arnaldo, nós conseguimos ficar dentro de casa porque nós temos internet boa, nós temos celulares bons, nós temos Netflix, nós temos Prime, nós temos Net, nós temos uma série de entretenimentos. Cada filho tem uma suíte, olha que beleza. Se não tem uma suíte, pelo menos o quarto está ali, limpinho, é separado do quarto do pai e da mãe, os mais velhos têm o seu lugarzinho. Agora, meus irmãos, 70%, 50% da população brasileira não tem esse privilégio. É um amontoado, é um apinhamento de gente dentro de um curto espaço.
Então, quando eu olho para Jesus, nessa percepção que ele tem da dor do outro, nesse sentimento, nessa empatia com a dor do outro, Jesus era empático ao sofrimento do outro. Jesus não curava as pessoas para mostrar que ele tinha poder. Jesus não vivia em função de um projeto de representação de que ele era poderoso, de que ele era o Filho de Deus. Jesus curava as pessoas por causa da misericórdia, por causa da empatia, por se importar com a dor do outro. O nosso Jesus, o Jesus dos evangelhos, é alguém que se importa com a dor, que se importa com o leproso, que se importa com a viúva que perde o seu único filho, que é capaz de parar todo aquele movimento de funeral para poder ressuscitar aquele moço e entregá-lo para a mãe, porque Jesus sabia que era a única coisa que ela possuía, ali estava o seu sustento, a sua vida. E aí nós nos mergulhamos em algumas ideias que nos influenciam e que funcionam e que são lógicas, mas que endurece o coração. Como servo de Deus, que tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Jesus. Eu não posso pensar friamente. Não posso, irmãos. E creio que você também não pode, ou pelo menos não podemos e não devemos. Nós temos que sentir a dor do outro, nós temos que sentir a dor de uma mãe que perde um filho, de um filho que perde o seu pai, que perde a sua mãe, um irmão que perde o seu irmão. Somos todos humanos, somos todos irmanados nessa humanidade fragilizada, principalmente por esse grande inimigo que é a morte. A Bíblia sempre apresentou para nós a morte como um inimigo. Eu sinto calafrios quando, no momento de morte de alguém que está morto, alguém chega e bate nas costas e diz: não é assim mesmo, não é? Está com o Senhor, né? E não sente absolutamente nada. Não sente nada. Já ouvi alguns dizerem: olha, é melhor que ficassem calados, porque o seu consolo é como um vinagre na ferida. É fato que estão no Senhor, graças a Deus. É fato que estão melhor do que nós, que entraram no descanso do Senhor. Mas eu não posso considerar a morte como uma coisa normal. Eu tenho que considerar a morte como um grande inimigo, que rompe vínculos, que causa esvaziamento, que causa separação, que causa dor. Se nós vivemos hoje influenciados por esse darwinismo social, onde vai morrer quem tiver que morrer, e quem sobreviver vai sobreviver porque é forte, tem saúde, tem porte atlético, é desportista, sei lá o quê. O velho, o fraco, o que tem comorbidades, que tem patologias, merece mais a morte do que qualquer outra pessoa, pelo amor de Deus. Aí o Senhor Jesus recebe a notícia da parte de Marta e Maria, lhes dizendo: Senhor, vem depressa, porque aquele a quem tu amas está enfermo.
aquele a quem tu amas está enfermo. Como é bom saber que o nosso Senhor, o nosso Deus, é alguém que se importa conosco. Como é bom saber que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, aquele a quem eu chamo de meu Senhor, a quem eu faço tudo para obedecer, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe onde eu moro, Ele me chama pelo nome, Ele conhece o nome da minha rua, Ele sabe o número da minha casa, Ele sabe quantos filhos eu tenho, Ele sabe as necessidades, as dificuldades que eu passo, e Ele se importa comigo, porque Ele me ama. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Aleluia. O nosso Senhor Jesus não tem um coração endurecido ao ponto de considerar a morte como uma coisa normal e corriqueira. Pelo amor de Deus, gente, onde é que está o nosso coração? Está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus vira para os discípulos e diz: vamos voltar para a Judéia. E os discípulos dizem: Senhor, o que é que nós vamos fazer lá? Nós saímos de lá porque eles queriam te apedrejar. Nós vamos voltar porque Lázaro dorme. E eu vou despertá-lo do sono. E a ignorância, a dureza, a ausência de percepção espiritual dos discípulos é tão grande que eles não sabem do que é que Jesus está falando, eles não têm a mesma percepção, a mesma leitura da vida, a mesma interpretação da existência que tem o Senhor Jesus. Ô Senhor, mas se o Lázaro dorme, para que a gente vai para lá? Se ele está dormindo, ele está bem. Ó tardos e nécios de entendimento, Lázaro morreu, nosso amigo morreu, Maria está triste, a Marta certamente está triste, e mesmo que os judeus estão querendo nos apedrejar, eu tenho que ir lá agora, mesmo com risco de morte, verdade. Saímos de lá porque queriam me apedrejar, mas agora eu tenho que voltar mesmo que eu seja apedrejado. Eu tenho que voltar mesmo que eu seja apedrejado por causa de Marta, por causa de Maria, por causa de Lázaro. Quando eu leio o Evangelho dessa forma, quando eu leio o Evangelho nessa percepção, eu dou a minha vida pelo Senhor Jesus, né? Talvez um pouco como Pedro, quando a porca torceu o rabo, a gente fica ali titubeando, né? Mas com toda certeza Jesus é digno do nosso amor pela pessoa, pelo ser que Ele é. Ele se importa conosco, Ele se importa com a nossa dor. Jesus, Ele chega e diz com todas as letras para Marta e para Maria que Ele é a ressurreição. Ele é a vida e Ele é a ressurreição. Vocês percebem o que é que Jesus está dizendo quando Ele diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo que Ele tem poder sobre a morte. Jesus está dizendo que Ele tem poder e autoridade sobre a morte. Aí vem as nossas perguntas humanas. Se Ele tem o poder da morte, por que Ele permitiu que o Lázaro morresse? Se Ele tem poder sobre e autoridade sobre as enfermidades, por que Ele permite que alguns dos seus servos morram por causa dessa pandemia, por causa desse Covid? O fato é que Lázaro morreu, mesmo sendo amigo de Jesus. E essa semana, aqui numa das nossas lives, né, eu recebi uma das perguntas mais difíceis, né, vou dizer assim, da pequena Eduarda, a filhinha do Solimar, da Rosângela. Ela mandou, depois da nossa live aqui na quarta-feira, no nosso PG,
ela mandou no celular do pai a seguinte pergunta: pastor, por que Jesus chorou quando Lázaro morreu? E por que ele não chorou quando João Batista morreu? E eu não respondi de imediato. Eu passei a noite pensando, e no outro dia cedinho, eu mandei a mensagem para ela: Eduarda, Deus tem propósito claro e específico para cada um dos seus servos, inclusive na vida e na morte. O propósito de Deus para João Batista se cumpriu na sua morte, quando ele morre. E o propósito de Deus para Lázaro se cumpre quando ele morre, mas Jesus o ressuscita. O fato de o texto não dizer que Jesus não chorou por João Batista não significa que Jesus não tenha se importado. Porque logo após Jesus ficar sabendo da morte de João Batista, Jesus começa a dizer: o que saístes a ver no deserto? O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de finas vestes? Não, porque aqueles que vestem vestes finas habitam nos palácios, mas o que é que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver no deserto um profeta, um homem de Deus, um profeta. E eu vos digo que dentre os nascidos de mulher, nenhum houve maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus se importa, sim, com a morte de João Batista. Jesus se importa, sim, com a morte de Lázaro. E quando Jesus chega e encontra ali com Marta, e Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei, Marta. Mas a minha percepção do tempo e do espaço não é a mesma sua. Você está dizendo: se eu estivera, mas eu estou, e eu sou. Eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a vida. Eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar naquele dia, lá no futuro. Não, Marta, eu sou. Eu não serei. Eu não era e não serei. Eu fui. Eu era. Eu fui. Eu sou e serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Não, Senhor, mas eu sei que naquele dia, quando todos os mortos ressuscitarem, como Daniel profetizou, o meu irmão também vai ressuscitar. Não, Marta, não, para. Você não está me escutando. É típico de Marta, ansiosa, corre de um lado para o outro, 1000 ideias permeiam a cabeça ao mesmo tempo, processa tudo muito rapidamente. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, que meu irmão, naquele dia, para papai, ele vai... Marta, eu sou, minha filha, presta atenção. Chama Maria. E Marta vai atrás da Maria, que está lá chorosa, cercada de pessoas amorosas que partilham da sua dor. E Marta chega e cochicha no ouvido de Maria e diz: o mestre está aqui. O mestre está aqui. Ele veio. Ele se importa conosco. Ele está aqui, Maria. O mestre está aqui. E ela se levanta rapidamente, porque dá a impressão que Marta cochicha ali no ouvido: Maria, o mestre está aqui e te chama. Eu não sei se ainda é da mesma forma, né?
Mas os atos soberanos de Deus são impressionantes, né? Eu não conhecia o Senhor, não tinha essa vida de comunhão, de intimidade com o Senhor que tenho hoje, graças a Deus, pela graça de Deus. Recém-chegado em Anápolis, com 14 anos de idade, mais perdido do que cego no meio do tiroteio. Num domingo, fui à missa e quando eu entro na Catedral do Bom Jesus, ali no centro da cidade, que eu levanto os meus olhos, estava escrito lá, em letras garrafais: o Mestre está aqui e chama-te, numa referência a essa palavra de Marta para Maria. Isso borbulha na minha cabeça até hoje, todas as vezes que eu leio esse texto. O Mestre está vivo, o Mestre é real, o Mestre está aqui, Maria. Ele veio, ele se importa conosco, ele se importa com as nossas dores. Maria se levanta, vai para Jesus, e quando vê Jesus, que bonito, gente, essa Maria. Que impressionante, que percepção de Jesus. Lança-se-lhe aos pés. Olha só que não é uma coisa intelectual, não é racionalizada, nada contra, não é teológica, mas é espiritual, é da alma, é do coração. Ela não é teóloga, ela não é escriba, mas ela sabe quem é Jesus. Ela sabe que está ali diante do Filho de Deus, de um ser divino, e lança-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, como Marta, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou também. Jesus chora com aquelas irmãs enlutadas, porque haviam perdido o seu irmão. Preste atenção. Preste atenção, porque essa ideia e essa leitura, né, do Evangelho, ela também se contrapõe ao espírito dessa época. Jesus poderia ter encarado a morte de uma maneira extremamente pragmática. Jesus poderia ter encarado a morte da maneira como elas estavam encarando. Morrer é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, Marta e Maria. Todos um dia morrerão. Infelizmente, chegou o dia do Lázaro. Morrer, todo mundo morre. Um dia vai eu, vai você, e hoje foi o Lázaro. Paciência. Mas não é assim que Jesus sente, não é assim que Jesus percebe as coisas, não. Jesus não tem esse coração endurecido. Se eu fosse dar um título, né, para essa mensagem, para esse texto aqui, eu diria: crentes, porém, de corações endurecidos. Crentes, porém, indiferentes à dor do outro. E muitas vezes a sua própria dor. Jesus chorou. E o homem já estava morto, tinha 4 dias. Eu ecoo aqui a vozinha da Eduarda: pastor, por que Jesus chorou quando Lázaro morreu? Ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é Deus. Por que ele chora
Porque Jesus não é pragmático. Porque Jesus não vive em função do utilitarismo e do resultado. Jesus tem sentimentos, Jesus tem coração. Jesus é pela vida, Jesus respeita a vida, Jesus é a vida, Jesus ama a vida, por isso ele veio para dar vida. E não tem coisa mais agressiva a Deus, ao projeto de Deus, do que a morte. A morte, meus queridos, é inimigo de Deus, toda forma de morte. A morte é o grande inimigo que já teve a sua derrota decretada no dia que o Senhor Jesus ressuscitou, mas ainda é um inimigo a ser vencido. Como crentes, servos de Deus, nós somos pela vida. Não a vida no sentido dos prazeres terrenos, não, nada disso. Mas a vida no sentido de viver com Deus, viver em amor com os outros, a vida no sentido de servir aos outros, de abençoar aos outros, de dar crescimento, de se doar. É isso é cristianismo, isso é fé cristã, isso é o Senhor Jesus. Jesus chorou, aí os judeus disseram: vede quanto o amava. Por isso que há um dito, que pregue o evangelho e quando precisar, use palavras. Crente fala demais, até enche o saco dos outros, tentando convencer. Mas não é isso que alcança. O que alcança é fazer como Jesus. Eles perceberam que Jesus amava o Lázaro porque Jesus se importou. E alguns chegaram a dizer: caramba, olha só, ele tem poder, mas ele também ama. Ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, ele abre olhos a cegos, mas ele ama. Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que este não morresse? E Jesus, ouvindo isso, agita-se novamente em espírito, caminha para o túmulo, que era uma gruta, que ali tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, que nós entendêssemos que Jesus mandou tirar a pedra, que Jesus ressuscitou Lázaro, não foi para mostrar poder, porque poder ele tinha, não tinha crise com isso. Mas essa ação foi uma demonstração do seu amor. Essa ação foi por causa da sua empatia à dor daquelas irmãs e daquelas pessoas que ele conhecia, que ele amava. A força motriz que impulsionou Jesus a ressuscitar Lázaro não foi simplesmente o poder, foi o amor, foi a empatia, foi sentir a dor do outro. Meu Deus! Que endurecimento de coração. E ali eles tiram a pedra, depois da utilitarista Marta argumentar com Jesus, a utilitarista pragmática Marta argumentar com Jesus: Senhor, já fede, já tem 4 dias, vamos deixar isso quieto. Eu não te disse, Marta, que eu sou, e que se você cresce, você veria a glória de Deus? Fica na sua, fica quietinha, creia. Lázaro vem para fora, e saiu aquele que estivera morto.
Preste atenção, irmãos, Jesus, ele não é nem um pouco pragmático nesse aspecto. Eu lhes pergunto, para que ressuscitar Lázaro se Lázaro vai morrer de novo? Ou vocês não sabiam que o Lázaro morreu novamente? Numa perspectiva puramente do resultado, para que fazer isso? Já morreu, já chorou, deixa lá. Não. Jesus briga com a morte. Jesus não aceita a morte. Não é porque Jesus quer desfrutar de muitos dias na terra e quer isso. Não, não, é a vida, a plenitude de vida. O Lázaro é ressuscitado. Um grande milagre acontece ali. As autoridades se reúnem diante daquele grande milagre. Muitos que viram o que Jesus fez, creram nele. Outros foram correndo aos fariseus, para lhes contar o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: se deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a nossa nação. Às vezes, eu penso como Paulo, não tenho a cabeça dúbia de sim e não, eu estou muito consciente do que eu penso, do que eu creio. Já lhes disse aqui inúmeras vezes, não tenho absolutamente nada, assim como cristão, como Aristóteles, eu creio que o homem é um ser político, pode não ser partidário, mas todos nós estamos envolvidos na política. Mas eu tenho que lhes dizer que o homem político, ele pensa diferente do homem profeta. As autoridades que detinham o poder político, quando eles receberam essa notícia de que Jesus havia ressuscitado Lázaro, qual foi a primeira preocupação deles? O nosso lugar. O político está preocupado com o lugar dele. O político está preocupado, e é normal, é ele, é a essência dele. Ele está preocupado com um projeto de poder pessoal, com a cadeira dele, com o lugar dele, com a reeleição dele, com a reputação dele, com a aceitação dele. Se nós deixarmos como está, a aceitação dele vai crescer, o Ibope dele vai lá em cima e o nosso vai lá embaixo, o Datafolha vai dar aí uma popularidade para ele lá em cima e nós estamos perdidos, nós vamos perder o nosso lugar. É assim que o político pensa. O político pensa em termos de popularidade, de aceitação do meu lugar. Acordemos, gente. Se deixarmos assim, todos crerão nele, virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Ah, Jesus. Jesus está preocupado demais com o lugar dele, com o trono dele. Está preocupado com a dor do outro. Jesus, ele sente empatia pelo sofrimento do outro. Jesus não tem um projeto de poder terreno. Pôncio Pilatos vira para Jesus e diz: olha, você não sabe que eu posso te condenar e te libertar? Jesus diz: olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros estariam aqui me defendendo, para me defender. Mas quando as autoridades decidem que Jesus, versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Eles resolvem matá-lo porque Jesus dá vida.
Eles resolvem matá-lo porque Jesus se importa com a dor do outro. Aí o Tim Keller fala uma coisa que ficou latejando, gravada na minha cabeça. Jesus, que sabe de todas as coisas, ele sabia que tirar Lázaro do túmulo era entrar para dentro do túmulo. Jesus sabia que, dando vida para Lázaro, ele morreria. Jesus já sabia. Jesus é onisciente. Ele sabia que, na ressurreição de Lázaro, eles decidiriam matá-lo. E mesmo assim, Jesus ressuscita Lázaro. Ou seja, para que Lázaro tivesse vida, Jesus sabia que teria que entrar no túmulo, assumir a morte no lugar de Lázaro. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor Jesus. É o Senhor que nós servimos. Amém? Vamos orar. Nessa segurança, Jesus se importa conosco. Jesus é empático ao nosso sofrimento, à nossa dor. Jesus tem compaixão. Não é esse humanismo propalado também por tantas bandeiras ativistas. Não, pelo amor de Deus. Vamos sair desses extremismos, né? O Evangelho, a fé em Cristo tem muito mais para a gente. Se de um lado nós temos essa postura política de darwinismo social, de ausência de empatia, mas só de um projeto de poder do nosso lugar, do outro lado nós temos também propostas humanistas, ativismos humanistas que não refletem a graça de Deus e a glória de Deus, e nós somos mais do que isso em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar à mercê de posturas polarizadas. Nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, nós temos um caminho, nós temos uma direção em Cristo. Mas conforta muito o meu coração saber que o meu Senhor, que tem todo o poder e toda a autoridade, Ele também tem misericórdia, Ele também tem compaixão. O Mestre está aqui e te chama. Maria, o Mestre veio. O Mestre está aqui. Ele não se ausentou no momento da nossa dor. Ele se importa conosco. Ele está aqui. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Jesus chora, porque Jesus tem empatia com a dor do outro. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós cantamos um cântico. Dá-nos um coração, dá-me um coração como o teu. Na verdade, faz muito tempo que não cantamos, mas nós conhecemos essa canção. Ter um coração como o coração de Jesus é um coração que se importa com o outro, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, que se importa com os filhos, mas também com aqueles que nos cercam. O mundo, Senhor, tem feito de tudo para endurecer o nosso coração, para que o nosso coração seja não como o do Senhor, mas como o do mundo. Por favor, Senhor, dá-nos um coração como o teu. Empatia, que sofre, que geme com a dor, não por medo de acontecer com a gente as desgraças que estão acontecendo com os outros, não. Mas por causa de Jesus, dessa graça, dessa presença bendita em nós. E que os outros possam crer no Senhor a partir de nós, pela empatia, pelo amor e pela graça que flui das nossas vidas.
Nesse mesmo sentimento, Deus, nós queremos pedir ao Senhor: tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós lemos aqui hoje de manhã que Tu és o Deus Pai das misericórdias. Essa humanidade, nós não merecemos nada do Senhor. Nada, nada, absolutamente nada. Mas o Senhor, de uma forma bondosa e graciosa, tem nos dado sol, chuva, estações do ano, alimento. E agora nós queremos pedir, Senhor, eu quero pedir ao Senhor aqui junto com os irmãos: livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos dessa pandemia, essa cidade, esse estado, essa nação, Deus, tão sofrida, com desmandos, corrupções, intrigas, confusões. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do nosso povo brasileiro, Senhor. Tenha misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia daqueles que estão sem ter o que comer, daqueles que estão sofrendo, com medo, assustados. Deus, tenha misericórdia, Senhor. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor. E nós queremos clamar só isso: Deus, tenha misericórdia. Está sendo dito que o pico, a parte mais agressiva da infecção, chegou agora no nosso estado de Goiás, aqui na nossa cidade. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não pelas atitudes administrativas, pelas decisões acertadas que deveriam ser tomadas e não foram, não importa, Senhor, só queremos pedir: tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, desse povo que está como ovelha sem pastor. Manifesta sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Guarda, Senhor, o Teu povo, os nossos irmãos aqui da igreja. Ouvimos os nossos irmãos nesse vídeo. Guarda, Senhor. Dá bom senso, dá sabedoria. Mas, acima de tudo, Senhor, tenha misericórdia de nós. É a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus. E que o